Você com certeza já assistiu algum desenho que marcou a sua vida de algum jeito, ou que você simplesmente gostou muito, mas também você provavelmente já esbarrou em algum desenho e pensou, que porcaria é essa que eu tô assistindo? E é justamente sobre alguns desses desenhos que eu queria falar aqui com vocês hoje. Ou quase isso. A maioria dos desenhos que vocês vão ver aqui já tem mais de 40 mil vídeos na internet, todos detonando e falando como eles são horríveis e como eles nunca deveriam ter visto a luz do sol. E eu sei que a minha opinião é super importante, só que hoje eu não tô aqui pra dar mais um chute na velhinha que já tá caída no chão. Na verdade, eu queria falar sobre o motivo desses desenhos terem sido tão odiados na época que eles lançaram, ou em alguns casos, como vocês vão ver nesse vídeo, serem odiados até hoje. Pra começar esse vídeo bem, a gente tem que falar de Jovens Titãs em ação. Se você nasceu depois dos anos 2000, você provavelmente já assistiu esse desenho uma vez ou outra, e se você nunca assistiu, pelo menos sabe que ele existe. Mas pra entender propriamente o hate em cima de Jovens Titãs em ação, a gente tem que falar do elefante no quarto. O elefante mais bem escrito e bem mais legal no quarto. Como a maioria já deve saber, Jovens Titãs em Ação é uma derivação do desenho original do Jovens Titãs, que tinha sido lançado em 2003 e era bem diferente do reboot que foi lançado 10 anos depois. Essa versão original dos Jovens Titãs era bem mais séria e tinha uma narrativa mais complexa entre os episódios. E esses episódios mantêm uma qualidade muito boa até hoje. Muita gente tem uma relação bastante pessoal com esse desenho, já que ele apresentou esses personagens e o grupo dos Jovens Titãs em si pra muita gente, mas infelizmente ele foi cancelado pela Cartoon Network antes do final poder ir ao ar, me deixando órfão e muito triste. Mas falando sério, todo mundo amava esse desenho, não só porque era um show muito bem escrito, mas também pela animação. Ele saiu numa época que os animes já estavam muito populares aqui no ocidente, e os animadores souberam transmitir isso muito bem, mesmo com a animação sendo muito simples na maior parte do tempo. Então, quando 7 anos depois que ele foi cancelado, a Warner anuncia que eles vão continuar o desenho, você pode imaginar como todo mundo reagiu quando eles lançaram isso aqui. E eu não vou vir aqui e fingir que eu nunca tive 13 anos e me importava até demais com isso, até porque eu me importava até demais com isso, mas hoje, literalmente 10 anos depois, dá pra ver que o ódio que esse show recebeu quando ele foi lançado definitivamente não era justificado nem naquela época. Sim, o desenho não tinha nada a ver com o original, além dos personagens, e claramente era mais voltado para um público infantil, o que torna ainda mais bizarro, porque eu lembro que todo mundo que tava reclamando desse desenho definitivamente não era o público-alvo. O que em teoria tá tudo bem, todo mundo pode dar sua opinião, até você descobrir que quem tava mais ofendido com esse reboot eram adultos que postavam vídeos de até 1 hora aqui no YouTube, ou tweets gigantescos sobre como eles estavam tristes com a existência de um desenho infantil. Hoje em dia tá claro que o maior problema que o Jovens Titãs em Ação encontrou foi a internet, principalmente o YouTube, porque eu juro que durante uns 5 anos ainda tinha gente falando sobre, tratando como se eles tivessem sequestrado o filho deles e devolvido o blusão no lugar. Essa onda de hate ficou tão grande que nem o próprio desenho conseguiu mais ignorar, e eles reagiram da melhor forma possível e começaram a zoar essas pessoas. A esse ponto, os escritores já tinham percebido o que estava acontecendo e começaram a fazer referências constantes ao desenho antigo e ao público tóxico e que ainda estava disposto a hatear o show por algum motivo, mas a esse ponto nem importa mais, porque independente do que as pessoas acham, Jovens Titãs em Ação tá indo muito bem e é incomparavelmente mais popular também. Tem muita gente talentosa trabalhando nesse desenho, principalmente no design visual, que é muito criativo, e os escritores também, de vez em quando aparece alguma piadinha de metalinguagem deles aqui no Twitter, e eu não vou mentir, às vezes eu até solto uma risadola, eu sei, mas vocês têm que admitir que eles fazendo piada com o Joker do Jared Leto é genial. Mas o importante é que se você gosta desse Jovens Titãs, ou dos outros Jovens Titãs, tá tudo bem, o desenho original não foi apagado da face da terra, e você ainda pode ir lá ver quando você quiser. Ainda na Cartoon, nessa época a gente tinha o Titio Avô, que hoje em dia ficou um pouco popular de novo, por conta de um pessoal que começou a falar que ninguém odiava o Titio Avô, na verdade todo mundo achava ele legal, só que isso simplesmente não é verdade. Quando esse desenho saiu na Cartoon em 2013, você podia perguntar pra quase todo mundo, ninguém queria ver Titio Avô, até porque digamos que ele não é a coisa mais bonita de se ver, ou de se ouvir também. Ele foi um dos primeiros desenhos a ter esse humor mais nonsense, o que na época funcionava com um público mais novo, só que o Titio Avô acabou sendo irritante demais. Não só o próprio Titio Avô no caso, mas também todos os personagens de apoio do desenho, principalmente o Steve Pizza do cara, fora que na maioria das vezes o desenho era simplesmente sem graça. O humor absurdo definitivamente não é pra todo mundo e às vezes fica muito difícil de acompanhar. Então eles fazerem uma série que se baseia basicamente nisso foi definitivamente uma escolha. Eu lembro de assistir alguns episódios e sentir que eu tava em uma viagem de LSD, e isso foi tipo semana passada. Igual Jovens Titãs em Ação, o Titio Avô também teve que lidar com a internet. Não igual, né, Jovens Titãs em Ação, mas ele também sofreu a parcela dele de hate. E a parte mais louca do bagulho é que ninguém tinha de fato um motivo concreto pra odiar Titio Avô. As pessoas só não gostavam do desenho mesmo, e eu não vou vir aqui dizer que ele era uma obra de arte, mas ele era ok. A realidade é que na época que Titio Avô tinha sido lançado, a gente tinha shows como Hora de Aventura e Steven Universo, que em comparação eram objetivamente melhores. Mas só porque um é bom não quer dizer que o outro é maldito. Se bem que essa é uma palavra que eu
eu usaria pra descrever alguns episódios de Tio Avô. Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas Tio Avô fez um crossover com Steven Universo. Eu também não sei. O mais irônico é que o desenho durou por 5 temporadas e 153 episódios. O que pra um desenho que supostamente sempre foi odiado é muita coisa. Baseado em algumas séries que tem hoje em dia, eu acho que atualmente o Tio Avô ia ser melhor recebido pelo público. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem Smiling Friends, que é bem popular e tem um humor random e um ritmo acelerado, coisa que muita gente reclamava de Tio Avô na época, só que Smiling Friends é engraçado de verdade. A verdade é que Tio Avô nunca foi muito bom, só que ele indiscutivelmente não mereceu o ódio absurdo que ele recebeu na época. E é uma pena pro criador do desenho, que aparentemente gosta muito do personagem, tipo quando os episódios de Tio Avô foram removidos da HBO Max e ele postou isso aqui. Velma é diferente dos outros desenhos que eu acabei de falar. Ele é bem mais recente, então vocês provavelmente devem se lembrar da atrocidade que foi esse show, mesmo antes dele ser lançado. Scooby-Doo sempre teve muitos desenhos, até porque o original é velho demais, então de vez em quando eles têm que fazer um reboot pra poder apresentar o desenho pra novas audiências, e normalmente isso sempre funciona. Ou funcionava, né? Até 2021, que a HBO anunciou que tava fazendo uma série onde a Velma ia ser a personagem principal. E essa era a imagem promocional da série. E eu não vou entrar no mérito do porquê logo de cara um grupo muito específico de pessoas não gostou da ideia, mas eu vou dizer que o motivo deles era muito paia. Só que o ódio generalizado começou de verdade quando o desenho estreou. Logo de cara ficou claro que quem tava escrevendo a série não tinha ideia de como de fato escrever uma série. E eu já vou esclarecer aqui que eu não sou uma das pessoas que acredita que a cultura woke e a lacração tá destruindo o mundo. Até porque eu tenho mais de 2 células cerebrais funcionando. Coisa que aparentemente estava em falta na sala de escritores desse desenho, que estavam tentando ser muito inteligentes, fazendo crítica a problemas que eles não entendem, cara. E uma dica pra você que tá fazendo qualquer peça de mídia, uma ideia boa pra começar a escrever um personagem é fazer um personagem que as pessoas realmente querem acompanhar. Eu ainda acho inacreditável como tanta gente leu, atuou, animou e assistiu vários episódios desses personagens, uns piores que os outros, e ainda acharam uma ótima ideia fazer 2 temporadas sobre. E eu não tô dizendo que pra um show ser bom, o personagem principal tem que ser gostável. Um dos melhores exemplos é BoJack, que é uma das minhas séries preferidas da vida, e o personagem principal é um arrombado que só faz merda. Mas a diferença é que BoJack não é só isso. Todas as piadas de Velma não tem graça nenhuma, parece que eles fazem o setup da piada e nunca entregam ela, então é basicamente 30 minutos de vários comentários avulsos que ninguém liga, o que é uma pena, porque ser engraçado é uma parte muito importante pra um programa de comédia. Outra coisa que condenou esse show foi o fato que eles resolveram usar os personagens originais de Scooby-Doo, mesmo eles não tendo nada a ver com os personagens além do nome deles. Então, como se já não fosse óbvio, eles só queriam mesmo era aproveitar o hype que vem com o nome Scooby-Doo, mesmo que eles façam piadas de mau gosto criticando os personagens originais a cada 5 segundos. E eu acho um absurdo que em uma série do Scooby-Doo não tenha o Scooby-Doo. Velma é mais um daqueles desenhos super maduros que não tem alma e acha que falar palavrão é o bastante pra não ser considerado infantil, o que acaba sendo literalmente o contrário. Pelo menos Velma não tinha aquele design horroroso que parece que hoje em dia toda animação que não é infantil usa. A série foi cancelada depois da segunda e última temporada e eles ainda fizeram um especial de Halloween que não é diferente da série principal, mas já era tarde demais de qualquer jeito. Isso era meio que inevitável, já que ninguém gostou desse show. Diferente de Tio Avô e os Jovens Titãs em Ação, ninguém gostou de Velma porque é só categoricamente ruim e sem graça. E pra você que é fã de Velma, a gente falou bastante da Cartoon, mas a Nick também teve a sua cota de problemas e também passou pelo vale da morte dos desenhos animados e trouxe pra gente Breadwinners. Uma série que eu não sei se tanta gente lembra, mas era sobre 2 patos que trabalhavam como entregadores de pães. Esse desenho queria muito, mas muito ser Incrível Mundo de Gumball. Só que eles esqueceram de uma parte crucial, é que Incrível Mundo de Gumball é realmente bom. Esse desenho é um caso diferente dos outros nessa lista. Ele começou muito bem, na verdade, com a audiência até que considerável, tanto que assim que ele foi lançado, ele foi renovado pra segunda temporada. Mas depois de um tempo, as pessoas acordaram do coma e viram que a TV tava ligada na Nickelodeon. A ideia de patos que entregam pão foi legal nos primeiros 5 segundos, e eles não tinham mais nada pra oferecer, com 1 milhão de piadas por segundo e nenhuma de fato engraçada. O formato mais episódico da série também não ajudou muito ela, porque quando em todos os episódios os seus personagens estão fazendo literalmente as mesmas coisas, é só questão de tempo até a sua fanbase enjoar. Durante essa época também não foi só Breadwinners que a Nick tentou emplacar como um desenho de uma dupla super carismática e engraçadinha. Um ano antes eles fizeram a mesma coisa com Sanjay e Craig, um desenho que não era tão aleatório quanto Breadwinners, mas ainda tinha uma cobra falante e era tão nojento quanto. Os dois começaram bem quando foram lançados, mas foram cancelados por baixa audiência, mostrando como ser genérico e ruim a longo termo já é o bastante pra deixar muita gente brava. E eu não tô defendendo eles não, até porque entre assistir todos os outros desenhos dessa lista em loop ou um episódio desses
dois, eu prefiro me matar. Todos esses desenhos tiveram seus respectivos motivos pra tanta gente odiar eles, alguns motivos mais justos que outros, mas o que a gente pode concluir é que nem sempre a visão que um autor tem pra uma obra é exatamente o que ela vai despertar no público, ou que nem todo mundo deveria ter o seu próprio desenho animado. Hoje em dia eu acho que o público é um pouco mais receptivo com o que é diferente e tem um senso crítico um pouco maior quando se trata de julgar um desenho infantil até o Oblivion, o que dá liberdade para vários criadores que são realmente criativos possam fazer coisas que realmente são interessantes e diferentes. Ainda tem muito desenho que eu deixei de fora desse vídeo porque eu ainda tinha que postar essa semana, mas se você ainda quiser que eu fale mais sobre esse tópico, comenta aí e deixa um like que me ajuda bastante e é rapidinho. E até o próximo vídeo, falou!